Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, o capítulo 10. Vamos ler dos versos 16 a 20. Quero dar boas-vindas a todos vocês que já estão nos acompanhando, a você que acabou de entrar na nossa live. Seja bem-vindo. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Leamos então o texto do capítulo 10 de Lucas, dos versos 16 a 20. Então disse aos discípulos: quem ouve vocês está me ouvindo. Quem rejeita vocês está me rejeitando. E quem me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus: até os demônios nos obedeciam, quando pelo poder do nome do Senhor nós mandávamos que saíssem das pessoas. Ao que Jesus respondeu: de fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Porém, não fiquem alegres porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Amém, querido? Deus abençoe sua vida. Eu quero refletir nessa noite um tema muito importante para o nosso crescimento espiritual. Eu não vou falar aqui diretamente de escatologia, mas de um tema importante, o livro da vida, o registro de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Desde a antiguidade, meus queridos, os povos têm um costume de registrar os seus cidadãos. Os próprios judeus do Antigo Testamento, isso era comum e necessário. Lá no livro de Êxodo, capítulo 32, o verso 32, Moisés roga a Deus pelo povo que pecou. Moisés suplica que Deus perdoasse o pecado daquele povo, a ponto de Moisés pedir a Deus que, se Deus não perdoasse o pecado daquele povo, que o seu nome fosse riscado do livro de Deus. Isso mostra que esse assunto não é algo novo, é algo bem antigo, é algo que a Bíblia, o Antigo Testamento, está muito repleto dessas referências quanto ao livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. No primeiro século da era cristã, durante o domínio do Império Romano, todos os cidadãos eram registrados num cadastro civil. Quando alguém cometia algum crime, o seu nome era apagado desse registro. E nos dias atuais não é diferente. Todas as pessoas que nascem, que vêm a esse mundo, são registradas. É o chamado registro civil. Em relação ao céu, a vida espiritual, a Bíblia nos mostra há muito que há registros no livro de Deus e que há evidências na palavra de Deus, inúmeras evidências desse registro. Nos Estados Unidos há uma calçada muito famosa chamada Calçada da Fama. Poucos terão o seu nome registrado nessa calçada. Poucos serão merecedores de tamanha façanha. Poucos deixarão essa memória nessa calçada. Para ter
o seu nome registrado nessa calçada da fama, as pessoas são submetidas a um nome registrado nessa calçada. Mas esse registro dessa calçada, mesmo considerado algo importante para nós, jamais poderá se comparar ao livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. As coisas da terra são temporais, são transitórias, e a Bíblia diz que as dos céus são eternas. Louvado seja Deus. Jesus, ao falar com os discípulos sobre o livro da vida, ele pega o gancho em que os discípulos 72 estão retornando de uma missão, e eles, naquela alegria, eles vão a Jesus e dizem: Senhor, até os demônios se nos submetem, até os demônios atendem a nossa ordem. A palavra que temos pregado, quão maravilhoso, Senhor, é isso, até os demônios se submetem à nossa autoridade. E Jesus pega esse gancho e transporta esse momento da terra para o reino do céu, para o reino do Espírito. E ele diz o seguinte para aqueles discípulos: olha, não vos alegreis, porque os demônios se submetem à autoridade que eu dei a vocês, mas sintam alegria pelo fato do nome de vocês estarem arrolados no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. A pergunta que podemos fazer nessa noite é: você tem convicção de que o seu nome já está no livro da vida? É importante fazer essa pergunta, mas é importante também termos essa convicção, essa consciência de que há um livro chamado livro da vida. Mas o que vem a ser o livro da vida? Quais os registros que esse livro é colocado em relação à nossa vida? Será que são as coisas do dia a dia, o que fazemos ou deixamos de fazer? Será que é o registro de toda a nossa vida, antes e depois de Cristo? Como eu falei, eu não quero aqui falar de escatologia bíblica, mas daquilo que está claro para nós, daquilo que está consolidado e revelado nas Escrituras, desde o Antigo Testamento, e que já no presente momento, muitos de nós experimentamos por convicção e pelos olhos da fé. Louvado seja o nome do Senhor. O livro da vida, ou o livro de Deus, a Bíblia apresenta como registro de Deus sobre a vida dos salvos. O livro da vida, dentro da previsão bíblica, é o registro de Deus sobre a vida dos salvos, daqueles que um dia tiveram um encontro com Jesus, que tiveram um encontro com Deus e receberam a sua palavra mediante a pessoa bendita de Jesus Cristo. Refere-se também aos santos do Antigo Testamento, daqueles que caminharam com Deus e foram fiéis à sua palavra. Jesus morreu na cruz para que, por meio da fé nele, no seu sacrifício, os nossos nomes fossem escritos nesse livro tão precioso, tão maravilhoso. Aleluia! Jesus afirma essa verdade para aqueles discípulos que haviam chamado para uma missão. Eles estavam empolgados por ver acontecer coisas impossíveis até então. Mas Jesus chama-os a uma reflexão que sai da terra e direciona ao céu. Não vos alegreis,
pelo fato de os demônios se submeterem à autoridade de vocês, mas antes, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz Apocalipse, o capítulo 20, dos versos 12 a 15. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e vi livros que foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. O mar entregou os mortos que dele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que dele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Por fim, aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Querido, o texto que eu acabo de ler, como eu falei, não pretendo falar dos episódios daqueles que serão lançados, quem será lançado no lago de fogo, mas eu quero trazer à luz dois pontos importantes desse texto, do verso 12 do texto, em que vai dizer que vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. E o texto continua: e outro livro foi aberto, o livro da vida. Então o texto fala de dois tipos de livros. Um livro que registra a vida cotidiana de todas as pessoas, mas há um livro ainda mais importante, e o texto diz: e foi aberto o livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Olha o que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 4, verso 3, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Aqui nesse texto, Paulo está aconselhando uma comunidade de crentes a viver uma vida de unidade, como irmãos na fé. E ele pede a Timóteo que ajude algumas irmãs que investiram no reino, que não só trabalharam no reino, mas cujos nomes estavam arrolados no livro da vida, no livro de Deus. Paulo ganhou essa comunidade para Cristo. Aqui no contexto ele está cuidando da vida espiritual dessa comunidade de santos, e ele faz referência ao livro da vida, como forma de motivar esses irmãos que haverá um galardão para quem está registrado nesse livro tão importante chamado livro da vida. Aleluia. Não só o Novo Testamento, mas o Velho Testamento trazem inúmeras referências ao livro da vida. Para o povo do Antigo Testamento era de grande motivação ter os seus nomes registrados no livro da vida. Como você se sente? Como você pensa a respeito desse livro? Há alguma motivação no seu coração? Há algum desejo por ter o seu nome também registrado nesse livro tão importante, que será aberto no tempo futuro, mas será num tempo último da nossa história? Você tem essa convicção?
qual as aspirações, qual o desejo do seu coração para estar inserido nesse livro. Aleluia, louvado seja Deus. Malaquias 3:16, olha o que ele vai fazer, o que ele vai dizer também. Depois aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Se você olhar todo o contexto desse texto, Deus está tratando com uma comunidade, e que no meio dessa comunidade, uma parcela desse povo não estava atendendo à voz do Senhor, não queria compromisso com o Senhor, mas estava no meio do povo. Aqui revela que há uma igreja, mas que nem todos aqueles que estão nessa igreja ainda têm os seus nomes arrolados no livro da vida, por rejeitar uma vida com Deus, uma vida de devoção. É preciso ter um encontro pessoal com o Salvador Jesus. É preciso uma fé de obediência a Deus e a sua palavra. Nem todos aqueles que estão no nosso meio, na comunidade de santos, estão ainda com seus nomes registrados no livro da vida. Há um memorial diante de Deus, querido. Eu te convido a fazer parte desse memorial. O livro da vida é um memorial de Deus que registra toda a caminhada do povo de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Apocalipse 3, o verso 8 diz: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Esse texto fala de coisas futuras que irão acontecer, mas ele corrobora com os demais textos lidos. Ele fala desse livro tão importante, as coisas dos últimos dias. Ele faz menção que é necessário ter os nossos nomes escritos no livro da vida, para fugir da ira vindoura, para fugir do castigo que Deus porá sobre aqueles filhos da desobediência. É uma palavra dura, mas é uma realidade. Nós que cremos na palavra de Deus, só há uma maneira de escapar desse tempo de tribulação que virá, olhando para o alto, porque de lá vem o nosso socorro, louvado seja Deus. A Bíblia diz que o que for ligado na terra será ligado no céu. Hoje é noite para você ter o seu nome escrito no livro da vida, no livro da vida. Crê tu nisso? Fora de Cristo não há salvação, não há como escapar. Será horrível morrer sem Cristo e aguardar a abertura desse livro. A questão não é estar em uma igreja, a questão não é fazer parte de uma igreja, mas é estar em Cristo. E Jesus foi muito enfático ao dizer para os seus discípulos, era a pequena igreja que Jesus estava arregimentando: alegrai-vos, não por estar fazendo parte desse projeto. É um projeto ousado, é um projeto necessário, importante para a salvação da humanidade, mas alegrai-vos pelo fato de o nome de vocês estar escrito no livro da vida. Aleluia. Olha o que diz Apocalipse, o capítulo 21, verso 27. Nela jamais entrará algo impuro, ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes
estão escritos no livro da vida do Cordeiro de Deus. Esse texto, meu amigo, meu querido, está se referindo à cidade santa, a Nova Jerusalém, que é o destino de todos aqueles que confiaram as suas vidas ao Supremo Pastor, ao sumo sacerdote chamado Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Oh, bendito livro! É tempo de uma mudança radical na sua vida, meu querido. Hoje Deus te chama, e somente os que tiverem as suas vestiduras lavadas pelo sangue do Cordeiro terão direito a entrar nessa cidade. Somente aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida pelo sangue de Cristo, que confiaram as suas vidas a Cristo, terão o direito a serem conferidos quando o Senhor abrir esse grande livro naquele dia. Olha o que diz Daniel, capítulo 12, os versos 1 e 2. Escute, a Bíblia diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem do pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. O texto faz referência a um tempo de tribulação, chamado angústia de Jacó, chamado de grande tribulação. Todos aqueles que foram achados escritos nesse livro não passarão por esse juízo de Deus, mas todos aqueles que não foram achados escritos nesse livro, esse texto afirma que terrível será para essas pessoas. O tempo se chama hoje, amigo, querido, meu irmão. Deus te dá hoje a oportunidade de ser registrado o seu nome nesse livro tão importante, tão maravilhoso, chamado livro da vida. A palavra de Deus garante a veracidade desse livro. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, o livro da vida não tem rasuras. Há quem defenda que muitos daqueles que lá estão registrados podem os seus nomes serem apagados. Mas olha o que Jesus disse. Apocalipse capítulo 3, o verso 5, ele diz o seguinte: de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Queridos, não é uma ameaça, ao contrário, é uma solene promessa de Jesus. Jesus promete ao seu povo, aqueles que nele têm confiado a sua vida, que ele dá uma garantia, uma certeza de que o seu nome estando registrado no livro da vida, o Senhor fará menção do seu nome diante do Deus Todo-Poderoso. Ele diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Acreditar que o livro da vida pode ser modificado no sentido de o seu nome ser apagado é o mesmo que admitir haver rasuras no eterno plano de Deus e subestimar seus atributos. O livro da vida foi escrito por Deus e a Ele pertence, porque Ele próprio escreveria o seu nome, sabendo que amanhã ou depois teria de apagá-lo.
A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Jesus disse: todo aquele que o Pai enviar a mim ou der a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Aleluia. Há uma segurança de que Deus cumpre as suas promessas. Então somente creia, querido. É necessário crer para ter o seu nome nesse registro tão importante. E quando naquele grande dia ele for aberto, muitos sairão dali triunfantes de alegria, porém muitos sairão da presença do Senhor expondo as suas vergonhas para o terror eterno. É assim que a palavra nos aponta. A importância de ter o nome no livro da vida. Fica muito claro a descrição de Apocalipse capítulo 20, o verso 15. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado na perdição eterna, no lago de fogo. Duro essa afirmação, mas será uma realidade. Ter o nome no livro da vida significa que você estará livre do juízo do grande dia final. Significa que você fará parte de uma comunidade de santos que pertencem a Jesus, que será arrebatado a qualquer tempo. Jesus voltará e ele tomará para si um povo cujos nomes já estão registrados no livro da vida. É interessante notar a importância do livro em relação aos livros que contêm os registros da nossa conduta. O capítulo 20 e o verso 12 de Apocalipse fala de livros e do livro da vida. E é sobre esse livro que eu quero comentar com você nessa noite. A importância do seu nome, meu querido. Não foi o pastor, qualquer que seja, que registrou na palavra de Deus. Não, o próprio Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, Jesus faz questão de trazer para o presente esse episódio que está acontecendo e continuará acontecendo até a volta de Jesus Cristo. Aleluia. O verdadeiro cristão pode até ter o seu nome riscado do registro civil terreno, e muitos, por amor a Cristo, têm tido o seu nome riscado. Porém, ele receberá do próprio Senhor uma coroa de glória. E quando Jesus abrir esse livro, estará o nome daqueles que por amor a Cristo morreram pela causa do Evangelho. Estará o nome daqueles que confiaram a sua vida a Jesus Cristo pela pregação da palavra de Deus. Aleluia. Como é importante ter o nosso nome registrado nesse livro. Eu penso que é o livro mais importante depois da palavra de Deus. Um dia nós estaremos na presença de Deus, e o texto nos mostra exatamente isso. Haverá a prestação de contas, livros serão abertos, mas o livro mais importante também será aberto. O escritor aos Hebreus deixa bem claro, ele ressalta que mesmo estando os fiéis ainda vivendo nessa terra, os seus nomes já estão registrados no livro da vida. Aleluia. Se a cidadania terrena pode ser perdida,
a cidadania celestial, é a garantia para sempre, pelos méritos de Cristo, que nós estaremos lá. Louvado seja o nome do Senhor. O nome do remido pode até cair no esquecimento nesse mundo, pode ser que o seu nome não esteja na calçada da fama, no entanto, seu nome jamais será esquecido por Deus, que tem gravado na palma da sua mão. A Bíblia diz: eis que tenho gravado na palma das minhas mãos o seu nome, o nome de todos aqueles que estão escritos nesse registro. Aleluia. Os nomes escritos no livro da vida nunca perderão a sua validade. Louvado seja o nome do Senhor, pois o sangue de Jesus jamais perderá a sua eficácia. O único critério que a palavra requer para se ter um nome no livro da vida é o encontro verdadeiro e pessoal com a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é noite, amigo, de você também escrever uma nova história, escrever o seu nome no livro da vida. É uma decisão de consequências eternas. Pense nisso. Não pense apenas no hoje, mas pense no dia de amanhã. Se Deus pedir a sua vida, a tua alma, qual será o futuro que lhe aguarda? Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Eu quero encerrar essa reflexão tão importante para mim e para você, dizendo que o Senhor nessa noite, Ele quer registrar também o seu nome, que é precioso aos olhos dele. Não foi em vão que Cristo lá na cruz pagou um alto preço para salvar, para libertar. E assim como aqueles 72 discípulos que foram anunciando a palavra e retornaram jubilando com muita alegria no coração, mas Jesus apresenta a eles um motivo maior para a alegria deles serem completas. Não vos alegreis pelo fato de os demônios estarem se submetendo a vocês, mas antes alegrai-vos pelos vossos nomes estar escrito no livro da vida, no livro do Cordeiro. Aleluia! Quão maravilhoso será, querido, naquele grande dia, quando o Senhor abrir o livro e o seu nome está lá arrolado nesse livro. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, e agora há um registro, um memorial nesse livro tão importante. Eu quero orar com você, eu quero orar por você nesse momento, que decidiu a partir de agora entregar a sua vida a Jesus, e o teu nome ser registrado também, assim como o meu, assim como essa comunidade de santos estão registrados nesse livro tão importante. Amém, querido? Levante a sua mão, você que está decidindo agora por Jesus Cristo. É preciso tomar essa decisão, confiar no que a palavra de Deus nos afirma e nos garante.